Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história real, baseada na poderosa autobiografia de Mandy Evans, Lest We Forget. É uma daquelas histórias de resiliência inacreditável durante a Segunda Guerra Mundial que mostra que o impossível, às vezes, acontece. E logo de cara, no prefácio do livro, a gente já se depara com essa frase. Ela meio que prepara o terreno para uma história de sobrevivência que beira o milagre. Ela já nos diz que, contra todas as probabilidades, algo realmente extraordinário estava prestes a ser contado. Mas sabe, para a gente entender de verdade a força que manteve essa família unida, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo, conhecer quem eles eram antes da guerra, quando viviam uma vida normal, tranquila, lá na Holanda. O pai da família tinha uma intuição, sabe? Ele sentia uma inquietação crescendo no ar. Ele percebeu a ameaça que vinha da Alemanha e tomou uma decisão que mudaria tudo, uma que ele esperava que pudesse manter sua esposa e filhos em segurança. A vida deles em Amsterdã era super vibrante. Sabe aquela normalidade custosa? Crianças brincando na rua, os vendedores passando com suas carroças, uma mistura linda de tradições holandesas e judaicas, comemorando tanto o Sinterklaas quanto o Chanukah. Era uma vida cheia de calor e comunidade. Pois é, mas essa vida tranquila, ela estava com os dias contados. Em 1940, a invasão nazista na Holanda chegou, e a partir dali, tudo começou a desmoronar de uma forma sistemática e assustadora. E a coisa foi escalando muito, muito rápido. Era um pesadelo se tornando realidade. Primeiro, os rádios foram confiscados. Depois, só podiam comprar em lojas específicas. Logo veio a obrigação de usar a estrela de Davi amarela. Até que, por fim, a ordem final. Saiam da sua casa em 24 horas. As paredes foram se fechando, tirando a liberdade deles pedaço por pedaço. E essa opressão não era só nas leis, ela estava nas ruas, para todo mundo ver. Placas com essa frase começaram a aparecer em todo lugar, em parques, piscinas, espaços públicos. Era uma forma de apagar a existência judaica da vida cotidiana. Com a ameaça da deportação batendo na porta, não restou outra opção. A família toma a decisão desesperada de se esconder. E é aí que começa uma provação de anos, uma luta diária pela sobrevivência. Viver escondido, nossa, a realidade era simplesmente angustiante. Pensa no medo constante de ser descoberto, no tédio, na fome e o pior de tudo, a dor da separação. Eles foram espalhados, cada um, em um esconderijo diferente. E aqui, a gente precisa falar de uma peça-chave nessa história toda. A sobrevivência deles só foi possível por causa da resistência holandesa. Eram pessoas comuns, cidadãos incrivelmente corajosos que arriscavam a própria vida, a própria família, para salvar os outros. Para muitos, eles eram a única linha que separava a vida da morte. É agora que a jornada da família chega no seu ponto mais tenso, no clímax da história. Um teste de coragem e vontade de viver, levado ao limite absoluto. Acontece o pior. Em 6 de janeiro de 1943, o filho adolescente, o Nan, e a mãe dele, eles são pegos. É o começo do confronto mais direto deles com a morte. Um momento de terror puro. E no meio do interrogatório, eles têm que ouvir isso aqui de um oficial da SD. São palavras que são usadas como arma, né? Feitas para quebrar o espírito, para desumanizar, para tentar justificar o injustificável. Eles são colocados num trem. Um trem para Westerbork. E essa não era uma viagem qualquer. Era basicamente um bilhete só de ida para o fim. O Westerbork era conhecido como a antessala do horror, a última parada antes dos campos de extermínio. É nesse momento que a gente entende o que se passava na cabeça do Neno. Ele tinha feito uma promessa para a mãe dele. Eles nunca, nunca iriam parar numa câmara de gás. E ele estava decidido a cumprir essa promessa, custe o que custar. O que acontece a seguir é cena de filme. É de prender a respiração. Primeiro, o Nan força a porta do vagão. Depois, ele puxa a mãe. Então, ele salta do trem em movimento. E ela, apavorada, vai atrás dele, rolando na escuridão. Um salto desesperado, mas um salto em direção à única chance que eles tinham. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega no ato final dessa história que já parece inacreditável. O fim da guerra e a busca quase impossível por tudo e todos que foram perdidos. 6. Guarda esse número. Pai, mãe e 4 filhos. Depois de anos separados, de fugas, de medo, de experiências de quase morte,
os 6 sobreviveram, intactos. Isso por si só já desafia qualquer estatística. É a prova do milagre que foi essa história. Imagina só o cenário. A Europa do pós-guerra era um caos. Ninguém sabia direito de nada. E no meio disso tudo, começa a busca desesperada para reunir a família, movida por um fiozinho de esperança. E aí tem essa frase, as palavras de um dos seus ajudantes, um Quis, quando ele finalmente entrega a última filha de volta para o pai. Essa frase é o ponto final, sabe? O fim de um pesadelo que durou anos. E é muito importante lembrar, essa sobrevivência não foi um ato isolado. Ela só aconteceu por causa de uma rede de pessoas incrivelmente corajosas. Os nomes que estão aí, homenageados no livro, são a prova viva do sacrifício e da bondade humana nos piores tempos. Isso nos mostra o tema central dessa autobiografia, né? Que a verdadeira resistência, a arma mais poderosa contra o mal absoluto, não era o ódio, era a compaixão, a coragem e essa humanidade que conectava as pessoas. No fim das contas, a história dessa família deixa a gente com uma pergunta para refletir. Por que é tão importante a gente ouvir e recontar essas histórias? Qual é a nossa responsabilidade com as memórias do passado?